Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as tradições que puderem nos estar auxiliando, nos trazendo insights, compreensões, vislumbres e nos mantenham sempre firmes na busca da verdade. Gratidão. Então hoje estamos estudando, né, os trabalhos de Hércules pelo Trigueirinho. Estamos no sexto trabalho, né, que é apoderando-se do cinto da união. Antes de iniciar, vamos responder as perguntas que foram enviadas. Ai, já mudou o áudio? Não, vou mudar agora. Gratidão. Agora eu mudei. Se vocês tiverem sempre que tiverem com dificuldade de ouvir, me avisa, né? Senão, então vamos lá responder as perguntitas. Tá. A pergunta é sobre o capítulo A Captura da Corça. Nesse capítulo, de um modo geral, poderia ser entendido como comentário sobre a evolução espiritual de um indivíduo. Sim, o livro todo, o Triguerin escreve e aí ele coloca o Hércules como sendo a humanidade, né? Ou seja, sendo cada um de nós aqui nessa busca da evolução. Considerando o texto do primeiro parágrafo e em seu quarto trabalho, Hércules, que ainda obedece a muitas vozes, é testado em relação a qual delas seguir. A tarefa proposta é aparentemente simples, porém adequada para despertar sua sabedoria e treinar sua capacidade de escolha. Na vida, parece que tudo que é realmente importante se apresenta como uma forma externa muito simples, assim a captura da corça. Tá, então vamos lá as perguntas. No trecho, obedece a muitas vozes, poderia ser entendido como ainda está indeciso ao caminho espiritual a seguir. Sim, também pode ser entendido, sim. É porque quando tem muita voz é porque não está, você não tem nada definido ainda, nada claro, né? Nada. Aqueles que sabem o que tem que fazer e o caminho a seguir e o trabalho a ser feito, não tem muitas vozes, né? É só as coisas, quer dizer, quando tem as vozes é para estar mostrando o momento exato de estar fazendo as coisas que tem que fazer. Fazendo um paralelo, não, aqui ele conta a parte da história dele, né, dessa pessoa que mandou, aí a gente conversa pessoalmente, né? Não vale, acho que não vale a pena ler para o grupo. Então vamos lá. Capítulo 2, a morte do leão de Nemeia. Nessa aula, o senhor comentou sobre ondas da existência, onde fala de bilhões de pensamentos passa pela mente. A quantidade comentada nesse trecho é apenas ilustrativa ou realmente acontece na mente? Não, é uma forma, né? É uma metáfora, né? É uma forma de dizer que é muito, né? Então, o que eu quero enfatizar? São bilhões, né, de pensamentos, sim, mas não, bilhões de pensamentos, eu já não sei quanto tempo isso leva, mas a mente ela não para, né? Então, é uma quantidade enorme, né? E você só percebe isso na hora que você começa a parar para olhar o fluxo de pensamento em você, ou seja, quando você está buscando a sua própria meditação, né? O estado meditativo é que você começa a perceber que tem fluxo de pensamento, mas são muitos pensamentos, né? Eu nunca contei, não. Eu acho que nem consigo, né? Mas é uma forma, é uma metáfora, tá? É para dizer que são muito, mas muito mesmo. E quanto menos treino, maior é esse fluxo de pensamento, né? Algumas pessoas ficam até xarope, precisa tomar remédio, porque o fluxo de pensamento é intenso demais. Isso também pode levar à insônia, isso estou dizendo em casos mais graves, né? Aí a pessoa fala sobre que ela faz meditação, que os fluxos de pensamentos, tá, essas coisas aqui a gente conversa pessoalmente, porque não é uma pergunta, ela tá contando coisas pessoais dela. Terceiro, as formas ou personalidades que as entidades de Umbanda se manifestam através de médios como Preto Velhos, Caboclo, Baiano, Exu, entre outras, elas originalmente existiram como indivíduos encarnados. Dentro da minha visão, dentro do que eu entendo, a maior parte, sim.
sempre existe uma possibilidade de outros seres, né, que não necessariamente passaram pelo reino humano, né, de outras dimensões ou de outras faixas da natureza, poder estar atuando, né? Mas isso não é tão comum e, e não é, como é que fala, usual, mas tem sim. Aí também faz outra pergunta aqui. Ou poderia ser interpretada como nos primórdios eram energias em potencial, livres, sem nome, sem formas, mas a circunstância de força maior, elas foram mudando como os personagens, né? Não, eu não acredito nisso, não. Forças, energias, não. Lembra que quando a gente fala forças, energia, fica muito vago, né? E o que existe são consciências, né? Todos os seres que trabalham no humano são consciências. Se essas consciências elas existem no reino vegetal, né? Ou no reino animal, ou no reino mineral, aí é outra história, mas o que eu quero dizer é que eu não vejo por aí. Então, o que eu vejo são os seres, consciências, né? A grande maioria, né, esmagadora, são de seres que já foram humanos, espíritos humanos, e, mas alguns casos, sim, seres que vêm de outras dimensões, ou pode até vir de outro, mas são consciências, né? Não são forças, são consciências. Tá, aqui ele fala por que dá pergunta, tá certo, tá bom. Aí qualquer outra dúvida maior da pessoa que me pergunta, que fez as perguntas, a gente pode conversar pessoalmente, tá? Senão a gente vai entrar no âmbito pessoal, acho que não é bom. Não é bom para a pessoa. Então vamos dar início aqui à nossa. Deixa eu ver, tem alguma coisa no chat aqui. Só está pedindo bênção, tranquilo. Então, apoderando-se do cinto da união. Sabe-se que nos primórdios da Terra, página 75, para quem está acompanhando o livro, meu livro é antiguinho, não sei se é o mesmo do PDF, tá? O meu já é bem, acho que é a primeira edição, aí lá atrás. Sabe que se nos primórdios da Terra a humanidade escolheu o caminho da reprodução sexuada, ou seja, através do sexo, né? Verificando a grande dispersão da energia criativa, pois o homem ainda primitivo passou a usá-la para obter prazer. Então, essa coisa do sexo já vem desde os primórdios, né? Essa forma do sexo como reprodução sexuada, né? Existem outras formas, óbvio, né? Como instrumento de posse em relação ao seu par. Isso levou à promiscuidade quase generalizada, a ponto de a humanidade, como reino, correr o risco de desaparecer no planeta. Olha como é grave isso que ele está falando, né? Essa energia sexual é energia criativa, mas muito poderosa, mas quando direcionada para o prazer, se perde, né? Naquele momento decisivo, seres evoluídos vieram de diversas partes do sistema solar, de outros pontos da galáxia, para viver dentro do círculo terrestre, para influenciar positivamente. Dentro desses seres, alguns chegaram a tomar formas físicas, ou seja, habitar o corpo físico, né? Vivendo nas dimensões que os humanos eram conscientes, vivendo nessa mesma linha de tempo, como eu e vocês existe aqui agora, né? Alguns procriaram, possibilitando condições para que a raça humana da época, promovendo uma revitalização, né? Fundaram, então, algumas dinastias no plano físico e no mundo espiritual, né? Aí criaram o que pode se chamar de hierarquias, né? Dos níveis mais sutis. Hierarquia que irradiou a própria vibração interna para todos os seres terrestres. Assim, os homens puderam encontrar o suficiente para mudar a situação reinante. Com o passar do tempo, as experiências de várias raças e povos sobre a Terra conseguiu-se uma visão do uso da energia até certo controle sobre ela. Assim, os homens foram cooperando com a evolução superior, e essa hierarquia de seres adiantada que inspira e transmite o mundo uma visão mais ampla, passou a compor-se também de seres da Terra como nós. Então, desde o início aqui da nossa humanidade, a gente precisou de auxílio, né, de fora, para que
o equilíbrio se mantenha, né? Mas é uma longa história, né? Vamos nos ater a, ao que essa parte do mito nos interessa mais. Hércules, né, o elemento do nosso planeta, foi notado pela hierarquia, ou seja, Hércules é cada um de nós, né, quando começa a atingir um nível maior de consciência. Concordou em participar do próprio processo, e aí vai, né? Então, mas isso é cada um de nós aqui existindo, somos esse Hércules, né? Quando a gente passa conscientemente a fazer a busca, né, e buscar a evolução, e buscar a melhoria, a gente tá se autoconvocando, né, para trabalhos maiores também, né? E aí começa a vir as possibilidades da gente tá passando por experiência que vai mostrar como a gente tá se portando diante de algumas experiências que acontecem dentro da nossa existência, né? E geralmente são experiências que vai estar mostrando aquilo que você precisa aprender naquele momento. E aí é como a nossa reação perante toda e qualquer experiência dentro do nosso dia a dia é que vai nos possibilitando esse crescimento, né? Sem isso não tem como crescer, né? Se não tiver, se não tiver o outro para estar nos mostrando alguma coisa ou nos confrontando com alguma coisa, não tem crescimento. Ficaria tudo estagnado, né? Quem concorda em ser membro ativo do plano da evolução terrestre, logo é colocado à prova em termos corretos do uso dessa energia. O uso dessa energia que ele está falando é energia criativa, ou seja, energia sexual. Hércules defronta agora com uma aventura diferente, e após a experiência que ele teve com o Leão de Nemeia, Hércules está mais seguro, e o grande ser do Conselho Secreto aprova sua excursão dos fatos da vida. Então vamos lá. Aqui começa o mito propriamente dito, né? Aqui tudo isso que ele falou aqui foi um preâmbulo, né? Uma introdução para a gente entender, começar a entender o que significa essa prova. Diz o mito que numa região litorânea existe uma rainha que lidera bravas guerreiras, nenhum homem lá habita aquele sólido reino, né? Muito similar ao que a gente chama ou conheceu de valquírias ou de amazonas, né? São mulheres guerreiras que vivem isoladas, só procuram os homens para procriação. As mulheres oferecem diariamente sacrifício ao deus da guerra, que erige um grande templo. Os membros da hierarquia recebem, entre outras designações, o nome de deuses. Como seres do sexo masculino, não entram naquele reino, uma vez por ano as guerreiras vão à aldeia para buscar homens para se fecundarem. Certa vez, depois de voltar de tal aldeia, a rainha dessas mulheres, né, anuncia uma visita inusitada. Ela fala: Hércules está vindo. Dos degraus do altar, conta ela as guerreiras dela, né, que em obediência a uma ordem de Deus, deve entregar o cinto ao herói, né, o cinto simbólico que ela costumava usar, ou seja, o símbolo feminino do poder dela, que representa ela como rainha ali dentro daquela comunidade, né? Devemos mesmo cumprir. Aí alguém pergunta: devemos mesmo cumprir a ordem de entregar o cinto ou não? Então, elas refletem sobre a resposta a ser dada à rainha. Hércules chega antes da hora. O que acontece? Hércules chegou antes, sem que elas juntas já pudessem ter se decididos, né? Mas era uma ordem divina, entregar, né? Ordem divina não é para ficar questionando, né? Quando você está realmente linkado e sabe que a ordem é maior, você não vai questionar, né? Buscando o precioso cinto, vai direto à rainha e com ela empreende uma luta. O debate impede que Hércules escute as palavras gentis que a rainha estava tentando lhe transmitir. Ele puxa com violência o cinto, né? Supondo que ela estivesse negando. E aí, na verdade, ela já vinha para entregar esse cinto tarde demais, né? Ele usou tanta violência para pegar o cinto que ele provocou a morte dessa guerreira rainha aí, né? A rainha guerreira.
Um pouco sem jeito, o herói apoia o sítio, se dizer nada, ele vai embora. Toma o caminho de volta atrás de si, ficam as guerreiras pesarosas por terem perdido sua rainha. Agora, sem direção, sempre tiveram, vão sentir muita falta do amor que elas lhe dedicavam. Coisa trágica, né? É, Tipo do, tipo do masculino bem brutão mesmo, né? Ainda no estado bem, assim, brutão em relação ao sexo oposto, né? A outra energia que cumprimenta. Então vamos agora aqui um pouco da interpretação aqui segundo o Trigueirinho. Na verdade, o cinto simbolizava aqui a unidade e o amor. Paradoxalmente, Hércules sacrifica justamente aquela que vem oferecer aquilo que ele está buscando. Essa é uma situação insólita, que, no entanto, costuma acontecer na vida de todos nós, ainda que envolvendo fatos diferentes e graus diferentes, né? Por que se mata o que está próximo e é querido? É uma pergunta forte, né? Por que se mata o que é tão necessário? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente de vez em quando, né? Essas perguntas são feitas a Hércules subjetivamente pelo seu instrutor. Por que você mata aquilo que ama? Pergunta-lhe este. Não há resposta. Parece que Hércules não compreende ainda certo sentido da vida. Com isso, a tarefa nesse ponto do seu desenvolvimento é considerada um fracasso. Então é pedido a ele que se redima do fato, sob pena de não mais voltar a ouvir o seu instrutor. A pena aqui é grave, hein? Com essas palavras ressoando no ouvido, Hércules caminha pelo litoral, cabeça baixa, passo lento, né? Fez coisas erradas, né? Esse é um daqueles momentos que a gente mais sente numa espécie de limbo. De uma forma ou de outra, todos nós já passamos, né? Quem não passou ainda pode ter esperança de passar, né? Quando parece que tudo caiu e volta, tudo está afundando. É isso aí. Ao aproximar-se de uma escarpa, o herói vê um monstro vindo das profundezas, bem mitológico, né? Trazendo presa em sua boca uma jovem mulher que se debate sem poder soltar-se. Ele pode ouvir os gritos dessa mulher e seus pedidos de socorro. Aí ele esquece de si mesmo e do arrependimento que ele estava passando. Caminha para junto do monstro, alcançando-lhe a boca, contudo a jovem engolida. O monstro engoliu a moça, e ele também entra para dentro da boca do monstro, do, desse, vamos chamar de monstro, né? Que parece, ele entra pela boca que parece uma caverna. O herói não incita, entra dentro da boca, pela garganta estreita, aí encontra-se a moça ainda viva lá dentro. É tudo mito, né, gente? É tudo. Com o braço, segura bem junto de si, com o outro, ele abre a barriga do monstro, usando a espada. Desse modo, eles retornam à luz, a moça está salva. Nesse momento, para a surpresa do Hércules, a voz do instrutor faz-se ouvir novamente, pois essa façanha ele equilibra a sua ação interior e que eliminar a rainha das guerreiras. É bem interessante isso aqui, né? Numa fase ele vai lá e mata, né? Uma mulher, não que ele quisesse matá-la, mas acaba causando a morte dela. E numa outra, ele salva. Tudo isso nos mostra que cada um de nossos atos reflete-se até o confins do universo. Importante essa frase, hein? Vou até ler de novo. Tudo isso nos mostra que cada um de nossos atos reflete-se até o confins do universo, movendo vibrações em todos os níveis da consciência. Isso é uma verdade, viu, gente? A prática de atos contrários à desarmonia equilibra uma ação anterior não harmônica. Ou seja, tá, deixa eu terminar esse parágrafo todo e eu comento sobre isso. No caso em questão, Hércules matara quem recebera o bem, agora salva uma pessoa que precisava de liberdade. Amadurecido para compreender melhor os caminhos da vida e da morte, que no fundo são um só, óbvio, né? Apesar de terem nomes diferentes, o herói agora pode descansar em paz por alguns tempos. O que é isso? A prática de atos contrários, né?
Quando se começa a ter consciência, ou quando já tem um certo grau de consciência, né, ou então quando já tem consciência total, quando fazemos algum ato que é desarmonioso, a gente pode harmonizar isso, né, fazendo um ato contrário àquilo que a gente fez, né? Ou seja, se a gente fez um ato ruim, a gente faz um ato bom dentro daquela mesma energia para equilibrar aquilo lá. Vamos dar um exemplo bem tosco, né? Vamos dizer assim, você foi lá, foi fazer um negócio lá e enganou a pessoa, né? Porque você ainda não é muito maduro, você enganou, assim, enrolou ela de tal forma que você usufruiu de um, né? Ia comprar por tanto, enrolou ela, mesmo. Ela que estava vendendo por tanto, ou você fez uma negociata lá com alguma coisa e saiu no lucro, né? Mas você é uma pessoa que tem consciência, fala, puta, o que eu fui fazer? Né? Eu não precisava ter feito isso, nossa, né? Isso aí eu peguei, né? Acabei lucrando ali. O que você pode fazer para equilibrar isso, né? É pegar uma outra pessoa que está precisando de alguma coisa e fazer uma doação equivalente àquilo que você achou que foi o lucro que você enganou a outra pessoa, né? O que eu estou falando é que você manipulou. Não estou dizendo a pessoa está vendendo lá por negócio custa 60, ela está vendendo por 30, mas é ela mesmo que está vendendo. Você vai lá e compra normal, não tem nada a ver. Está vendendo, entendeu? Agora, você usar de subterfúgio, isso é forma de falar, né? Eu agrediu alguém, né? Você foi lá agredir alguém, fazer uma ação que possa reparar essa agressão. Se não puder ser feito com a própria pessoa, fazer com uma outra pessoa, né? Um gesto de bondade, um gesto de carinho, ajudar uma outra pessoa. Acho que deu para entender, né? E começar a equilibrar esses tipos de energia. Isso facilita e atenua aquilo que a gente chama de ação kármica, né? Uma ação kármica muito forte, botada em movimento e em determinada direção de um ser, né? E que todos nós estamos aqui existindo, falando ação do passado, né? Sempre é do passado, né? Mas às vezes de um passado distante, que você nem lembra mais de outras encarnações aí, mas você percebe uma determinada energia e você consegue identificar, né? Você começa a trabalhar para que aquela ação, né, seja atenuada, né? Parada não vai dar para parar, mas consegue atenuar, né? Você começa a perceber que está sentindo uma ação muito forte de alguma coisa que está tá terrível, né? É só começar a direcionar todas as suas ações para outra coisa, mas isso é todo pensamento, sentimento, você começa a direcionar para outra coisa. Se pudesse ser feito alguma coisa no campo físico, você diminui a ação que você está sofrendo de outros tempos aí que está sendo compensado pelas famosas leis de ação e reação, né? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando, está tudo em paz, tranquilos, então tá bom. Vamos seguindo aí. Deixa eu pegar meu chazinho, né? Pegar meu chazinho aqui. Nariz entupido também. Faz calor, faz frio. Faz calor, faz frio. Aí o nariz trava, né? Paciência. Então vamos dar sequência aqui. Aqui ele fala, no segundo trabalho foi dado por Hércules, né? Refletir sobre energia sexual. Vocês lembram lá daquele capítulo, né? Se não me engano, acho que foi do Touro. Então, a necessidade de domínio do desejo primordial como visto e conduzi-lo a um nível de expressão mais elevado. Como vimos, trata-se de um estágio ainda bem preparatório, né? Na verdade, existe um longo trabalho quando a ser feito nessa energia. Nessa nova etapa, representada pela história do Cito, fica patente o problema do antagonismo entre os sexos, considerando os níveis físicos e psicológicos dos indivíduos. Tal antagonismo, que humanamente se apresenta como uma incompreensão quanto ao verdadeiro papel do sexo, é baseado na ignorância
ainda tão enraizada na nossa natureza humana, né? Nesse caso, Hércules mata a rainha sem dar-lhe conta que está fazendo. Trata-se, pois, de algo inconsciente a ser trabalhado tanto no presente como no futuro, né? E o que é mais terrível ainda, né? Depende do nível que você tem de consciência, você está fazendo as coisas e você nem tem consciência do que está fazendo, né? O que é pior ainda, né? E aí, e aí, quando você começa esse processo de estar se percebendo, de estar se reconhecendo, que você vai ver o quanto de bobagem que você já fez, né, dentro dessa área sexual, né? Ou com o sexo oposto, ou com as pessoas no seu relacionamento. O que se faz de positivo hoje nesse sentido é mera preparação mental apoiada na aspiração do eu superior em transcender o nível denso dessa energia e resolver o problema da fusão das duas polaridades. As partes mais elevadas da consciência do indivíduo vêm ao encontro das demais, fazendo-a sentir através de prova específica. No caso de Hércules, né, acaba matando quem ele mais ama para reconhecer esse acontecimento como ser algo a ser definitivamente redimido e superado, né? Ou seja, a partir do momento que você está na busca, a tua própria alma ou eu superior, né, começa a te influenciar positivamente, te levando ao que a gente chama de provas, né? A gente coloca provas, provas é tudo, né? Então eu não gosto muito dessa palavra prova, mas levanto as situações que vai gerar crescimento, né? Mas tudo é prova. Se você for ver desde a hora que você levanta, né? E desde a hora que você vai dormir, durante a hora que você está dormindo, você está passando por provas, se quer esse nome, mas são tudo situações, né? Possibilidades de, de conhecimento e de crescimento, sempre. Tudo à nossa volta, tudo que está existindo, são só possibilidades para a gente tá crescendo, né? Alguns, depende da fase, vai demorar muito, né? Porque tá numa fase muito inconsciente ainda, então o processo, às vezes, é mais doloroso e muito mais longo, né? Mas quando você começa um trabalho de estar consciente, de estar buscando a consciência, aí as coisas começam, às vezes, ser um pouquinho mais aceleradas, né? E isso é bom, né? Às vezes, alguns não aguentam, mas o processo, às vezes, acelera mais, né? Que é necessário, né? Nessa fase do processo, a alma do herói, ou eu consciente, é colocado bem claramente diante do antagonismo. E assim sente o impacto da separatividade básica a ser resolvido. A partir de nosso plano físico, isso será feito, porém, com a ajuda da consciência mais elevada do ser, onde tal problema não é tão agudo, né? Então, o que ele está dizendo aqui, e como é que eu entendo, né? É que aqui nesse plano, quando nós estamos dentro dessa linha de tempo aqui no planeta, né, nós habitamos um corpo, né, biológico, né? Ou ele é físico, ou ele é masculino, né? O corpo físico é masculino, ou ele é feminino, né? Todos nós nascemos com uma dessas duas possibilidades. Eu estou falando de corpos, né? De corpo físico, seja ele masculino ou feminino. E aí essa identificação com o masculino ou com o feminino dentro do corpo, né, a grande maioria acaba fixando só numa polaridade e esquece, né, e acaba se percebendo dividido, né, como partes divididas. Esquece que dentro, se você nasceu com o corpo masculino, dentro de você, né, tem toda uma porção de energias, de 500 coisas femininas. E vice-versa, se você nasceu com o corpo feminino, tem energias masculinas dentro de você existindo. E essa é a integração, né? A obra do Jung, né, eu já comentei isso, um psicólogo suíço que tem todo um trabalho grande, gigantesco, né? E aonde ele fala da ânimos e ânimas no masculino, no feminino, essas polaridades, eu estou resumindo, né? E como trabalhar isso, né? Quer dizer, todo o trabalho é nisso, né? Essa integração, né? Essa integração.
da alma que é do, por exemplo, a pessoa masculina, ela tem uma alma, né, feminina, e é uma porção feminina. Se a pessoa é feminina, ela tem um ânimo, né, para diferenciar que é uma energia masculina lá interna dela, e é essa integração é que vai perceber isso dentro da obra do Jung, né? Que vai perceber esse contato, essa percepção maior do self. Self aqui seria, você pode interpretar como uma alma, como um eu superior, né? É o centro da consciência dentro da obra do Jung. E todo o processo dentro da obra do Jung é a individualização, né? Aí tem várias etapas, bababi, bababá, mas não é o nosso estudo aqui. Eu tô colocando esse comentário a fim de ilustrar e talvez trazer um maior entendimento aqui. Tanto a eletricidade que conhecemos no plano físico como a eletricidade cósmica, que faz parte da nossa mais profunda essência, se apresentam em duas polaridades, positiva e a negativa, masculina ou feminina. Aqui, positiva, negativa, masculino, feminino, não tem nada a ver com ruim ou bom, é polaridades, né? É que nem uma pilha, tem um polo para cá, um polo para cá. Você pode falar que um é bom, o outro é ruim, não, é polos, né? Trata-se, contudo, da mesma eletricidade, manifestando-se em diferentes níveis de consciência. No nível do espírito, que é o núcleo central da alma, o processo de união pela qual a polaridade passa é incompreensível para a mente humana. Já no nível de alma, do eu superior do homem, essa fusão é conseguida, em parte quando ele começa a contemplar, isso é, quando volta para o seu próprio centro, o espírito. Nesse momento é ajudado por seres mais evoluídos que já resolveram essa etapa em si mesmo. Finalmente, em nível de personalidade, as polaridades opostas são ainda bem definidas e visíveis, a partir dos próprios órgãos genitais, do corpo físico, feminino e do masculino. Mas isso é óbvio, né? Então, aqui não tem muita coisa a entender. Aqui, para o Trigueirinho, a alma, nossa essência de alma, o núcleo de alma, em relação à personalidade, que ainda está muito, muito, ainda não está integrada, ela pode ser representada como um eu superior. Sim, a alma, em relação a essa personalidade, ela é um eu superior. Mas ainda é o núcleo da alma, né? Dentro de todas essas manifestações aqui, dentro da existência no tridimensional, né? Perguntas até aqui, senhores e senhoras? Esse grupo é bom, esse grupo aqui entende tudo, eu gosto. Eu gosto. Grupo 10. Então vamos na sequência aqui. Esse sexto trabalho de Hércules, vamos lá, sugere também que refletimos sobre o que é verdadeiramente maternidade. Ele coloca entre aspas, né? Como já dissemos, o antagonismo entre as polaridades existe por desconhecermos o real significado desse estado pelo qual homens e mulheres indistintamente passam. A gestação. Do íntimo do ser, da realidade espiritual, interna até então oculta, quando essa se torna finalmente consciente e clara manifestada, eis aí o nosso verdadeiro nascimento. Tudo que antes ocorreu na nossa vida nada mais era do que uma mera preparação para esse acontecimento. Né? O que ele está falando aqui? Né? Que a verdadeira maternidade no sentido de gestação somos todos nós aqui gestacionando, né? Até que a gente realmente tenha o renascimento. E o que é esse renascimento? A hora que você integrou, né, a personalidade com a essência divina, seja com a alma, seja com o que está ainda transcendente à própria alma, né? E é tudo isso que nós estamos fazendo isso aqui agora, né? Quer dizer, todos, né, todos os seres que existem de uma forma ou de outra estão fazendo isso, só que estão fazendo de formas inconscientes, né? E quando você faz de forma inconsciente, o processo é pela própria natureza. E dentro da própria natureza, o processo
é longo, né? A natureza tem a eternidade. E nós também temos a eternidade, né? Mas quando nós buscamos isso de forma consciente, aí esse processo começa a ser acelerado, né? Quando nós despertamos para que esse processo inicie, né? De forma conscientemente. Aí a gente consegue perceber, né? Várias coisas dentro de nós, já conseguimos ver várias coisas dentro do outro. E aí tem várias alegrias, né? Até que haja realmente um renascimento verdadeiro, né? Ou que comece a ter os vislumbres, como diz o Pibi, né? Os insights, e todo esse nosso processo de estar aqui falando, buscando algumas, alguns autores, né? Que tenha realmente uma notabilidade no sentido da busca verdadeira, é isso, para nos possibilitar insights, possibilitar compreensão, né? E para que a gente se mantenha, né, minimamente dentro da busca, né? Dentro dessa busca de si mesmo. É uma vez por semana só, né? Mas espero que tenham lido, que consigam estar lendo outros textos, ou esse mesmo livro, ou estudando, né? Refletindo sobre o que foi lido também, né? Do que nós estamos lendo e discutindo, né? A importância de reflexão sobre isso daqui, né? E a reflexão de estar se olhando, né? O que tudo que Hércules está passando, como é que está isso dentro do meu próprio ser, né? Existindo. Em nossa cultura é muito forte ainda a associação entre corpo físico e comportamento, que impede de reconhecer dentro de nós traços de polos opostos da nossa sexualidade, né? O trabalho de refletir, de concentrar-se silenciosamente sobre a própria realidade interior, com a mente voltada para o centro da consciência, invoca a universalidade necessária para dispor das nossas energias de forma mais completa, né? Olha que bonito que ele fala, né? Ou seja, temos que parar e buscar estados meditativos, né? Sem isso a gente está no fluxo da própria natureza, né? E não só usarmos aquelas que correspondem a polaridade sexual qual nós estamos encarnados. Assim, a nossa grande aventura é o equilíbrio entre o yin e o yang, ou seja, entre ânima e ânimos, aqui também usa o termo junguiano, do conceito da psicoética, que ele fala no conceito da psicologia junguiana. Todos temos traços tipicamente masculinos, como coragem, firmeza, capacidade, sinceridade, franqueza, visão ampla do trabalho criativo, chamados de positivo. Isso todos nós temos, homens ou mulheres, né? Da mesma forma, também temos o lado negativo desse energia masculina, né? Manifestada aqui em corpos na Terra, que são a grosseria, autoritarismo, fanatismo, sujeição aos desejos inferiores, chamado de negativo. Dentre os femininos, temos aquilo que são considerados bons, né? A suavidade, a modéstia, a prudência, a ternura, a escrupulosidade. E depois temos aqueles chamados os negativos, que são a covardia, acanhamento, indecisão, falsidade, sentimentalismo, e aí vai, né? Reconhecer a presença desse aspecto, que seja o masculino, quer femininos, é o princípio do trabalho da união. Nessa segunda fase, cabe-nos procurar superar os traços negativos de ambos os sexos e desenvolver o máximo de positivos de cada um deles. O aspecto masculino e o feminino do próprio ser, harmonizando as suas oposições. Ou seja, aqui ele propõe, né? Ele propõe aqui o trabalho de estarmos olhando todo esses traços, né? Vamos chamar aqui de masculinos e femininos, e está integrando aquilo que é positivo, né? E equilibrando aquilo que é negativo, né? Aqui ele cita aqui, ó, aqui ele coloca várias características e coloca uma possibilidade aqui de exercícios individuais, assim, para quem quiser, né? Eu não vou estar lendo porque eu acho que esse exercício não faz parte da proposta do nosso trabalho aqui, né? Mas
Para quem está com o livro, espero que todos tenham, porque foi passado o PDF, né? Dá uma olhada nisso aqui, é bem simples, né? Isso aqui ele pegou aqui o resumo do G.O. Bibes, né? Ele escreveu Arcanos Maiores do Tarô, editora São Paulo. Muito famosinho esse livro aqui para quem gosta de tarô, né? Mas quem foi esse Bibes? Só para vocês terem uma ideia, ele foi o Rosa Cruz, ele foi da maçona, ele era maçom, Rosa Cruz também, e martinismo, né? Martinismo é uma corrente da maçonaria criada por um dos... acho que foi dois caras, mas um deles chama Martins, né? É por isso que chama martinismo. É isso, né? O martinismo é uma corrente mística dentro da própria maçonaria com tradições judaicos cristãs. Então, para quem gosta, às vezes até procurar esse livro, dar uma olhada, e dar uma olhada, que é muito simples, né? O masculino e feminino, as possibilidades, depois as características mentais do masculino e feminino, ali dá uma olhadinha, e ver tudo isso daí é uma proposta de exercício, dentro daquilo que cada um achar interessante, fazer e buscar isso daí, né? Se alguém se sentir atraído por isso daí. Eu acho super válido, tá? Mas a nossa proposta aqui é maior, se não é mais, não é maior, né? A nossa proposta aqui é entender o mito, né? E dentro do mito aquilo que a gente e a gente buscar as reflexões, buscar os insights do que a gente tá vivenciando e experienciando. Então vamos dar sequência aqui. Conforme mencionamos, o cinto na história do Hércules, que também é a nossa, é símbolo da união de duas polaridades, a masculina e a feminina. Tanto o comportamento da rainha como das guerreiras ou de Hércules revelam pontos de crise diante da energia amorosa e manifestam pontos a serem mudados na mentalidade corrente. Vejamos então esses pontos. A rainha, ao dispor-se a entregar o cinto, não o faz espontaneamente, movida por uma decisão interna própria, mas sim porque recebeu uma ordem para isso. Ela obedece, o que já é uma boa qualidade a essa altura do processo evolutivo. Ela recebeu uma ordem do Deus do templo dela, né? Lembra disso. Todavia, quando estamos dentro da pura energia, não mais obedecemos ou tampouco seguimos alguma sugestão. Ao contrário, nós somos o próprio amor, né? Porque já nos tornamos inclusos. Devido à sua alimentação, a rainha simbolicamente morre, deixando as guerreiras sem liderança. Observe-se que aquelas mulheres vivem numa comunidade à parte, indo regularmente à aldeia dos homens com a finalidade de serem fecundadas. Fazem isso por uma razão utilitária, é o comportamento que ainda normalmente temos, ainda diante do amor. Na realidade, o amor não tem utilidade nem explicações, mas é em si mesmo o próprio motivo. Isso a gente já sabe, mas às vezes acaba esquecendo, né? O amor em si mesmo é o próprio amor, né? A razão do amor existir é o próprio amor existir. Nesse episódio, há o interesse de reprodução. Isso explica o fato de as guerreiras passarem por uma situação causada por alguém do sexo oposto. No caso, Hércules e a morte da governante. E o herói? Que atitude sua precisa ser revista, a fim de estar preparando a fases posteriores da vida de sua alma, matando sem necessidade. Também ele não pode compreender profundamente a sua tarefa em relação ao sexo, né? Então, enquanto a gente não entende a sexualidade, isso também em relação a outra pessoa, né, o companheiro ou a companheira, né, a gente está só ali, não é amor, né? A gente está ali naquela busca de satisfazer os nossos instintos, os nossos desejos, as nossas necessidades, né? É, fisiológica, que também existe, porque todo o corpo, mas isso tudo é a gente, né? O corpo físico, o corpo etérico, e, e toda essa energia, né, que é uma energia criativa, que
enquanto você não lidou com ela, quando ela chega, ela é manifestada através da sexualidade, né? A gente entende ela como uma energia sexual e, na grande maioria da vez, como um desejo de sexo, né? É como o pessoal fala, né? Surgiu a química, né? Surgiu a química, não, surgiu um desejo, né? Essa forma ainda inconsciente de agir é para ser subordinada à vontade e à sabedoria daquela criança que deve nascer dentro de nós, a nossa realidade interna, né? Ele coloca a criança entre aspas, né? Que é o núcleo nosso que está em desenvolvimento da consciência maior ainda. Mas se o homem se julga meramente um forte, um corajoso, um impossível, e não equilibra as qualidades femininas que também tem oculta dentro de si, o resultado é a ação instintiva e subconsciente, que é contrária, né, à consciência que ele já atingiu em sua evolução. É, é isso, né? Quer dizer, o capítulo não terminou, mas aqui a gente percebe que o Hércules voltou novamente, né? Agora numa etapa mais adiantada do sexo, na primeira lá do touro, que era trazer os instintos, né? Da Córcia também, trazendo os instintos, reconhecendo os instintos, levando para o tempo, controlando essas energias dentro da nossa personalidade. E aqui agora a busca aqui é a integração, né? A integração das polaridades dentro de você mesmo. Você mesmo de você mesma, né? É isso. Perguntas até aqui? Questionamentos, reflexões? Todo mundo bem resolvido sexualmente? Maravilha, né? Alegrias. Eu faço piada porque essa energia ela é uma energia muito forte para todo mundo, né? Não tem. É energia de vida, no planeta de vida, e ela que move a roda, né? A roda está movendo aqui dentro desse nosso espaço-tempo, ela está movendo. Todos nós, de uma forma ou de outra, essa energia existe, né? A não ser que você já evoluiu de uma forma tão grande que você já avançou bastante dentro da busca do eu, que essa energia já está sobre uma possibilidade harmônica muito grande, né? Caso contrário, ela sempre vai estar ali para ser resolvida, para ser percebida de uma forma ou de outra, né? E todos nós temos que lidar com ela. De uma forma ou de outra, num estágio ou em outro estágio, ela continua existindo, né? E mesmo depois que você atingiu o estado, vamos chamar de consciência plena, ela continua existindo, só que daí ela não passa mais pela energia da sexualidade, né? Foi aquilo que a gente falou antes, né? Ela passa direto para a energia da garganta, e aí só é uma energia criativa à disposição do plano divino, né? Vamos dar sequência aqui. O dualismo entre ações atuais e ações retrógradas não serão resolvidos totalmente nessa fase de evolução do ser humano. Entretanto, ele entrará no processo adiantado à medida que for trabalhando em níveis conscientes o equilíbrio das características masculinas e femininas dentro do seu próprio ser. É o que nós temos que fazer. Por suas vezes, há diferentes. Deixa eu tomar um pouco de chá aqui, senão eu secou a garganta de novo. O nariz entupido para ajudar. Por sua vez, as diferentes galáxias representam polos opostos de eletricidade cósmica, havendo, portanto, polaridades a serem unidas até mesmo entre elas. Olha como é grande a coisa de polos, né? Ele está falando que entre galáxias, né? Entre galáxias, a gente já falou isso também lá atrás, né? Entre galáxias, entre planetas, entre pessoas, entre seres, e essa união, às vezes, tem que ser, essa integração tem que ser resolvida até entre galáxias, né? Ou está sendo equilibrada com outra galáxia. Uma galáxia está existindo no polo negativo, tem uma outra galáxia existindo em polo positivo e ela gera um equilíbrio.
Isso não quer dizer que elas estão em desequilíbrio, né? Mas isso tudo é que mantém o universo existindo. Polaridades, né? Polaridades é aonde nós estamos. Nós estamos no mundo dual, no mundo de polaridades. E se isso está nesse nível nosso aqui, o nível físico, está em nível de humanidade, está em nível de planeta, está em nível de estrelas, está em nível de galáxia e por aí vai, né? Mas olha, não resolve a gente viajar muito, a gente tem que resolver primeiro dentro de nós mesmos, né? Ele continua dizendo, sua meta reflete-se nos sistemas solares, nos planetas. No homem, a necessidade de complementação é ainda mais evidente. Aparece, contudo, como antagonismo, né? Ele ainda não tem condições em nível consciente de realizá-la. Quando o indivíduo crê que outro do sexo físico oposto pode complementá-lo e chega ao ato sexual no plano físico, buscando a união sem lembrar-se de equilibrar as próprias polaridades, passa por uma série de experiências decepcionantes e vai assim ajudando a construir esse antagonismo multimilenar. Nossa, é sério o negócio, né? Já vem de milênios. Mas é isso, né? Quando a gente está buscando relacionamentos, e esse relacionamento às vezes tem um cunho muito mais sexual do que amoroso, como é que fala? De amizade ou de carinho, né? Está muito mais no sexo, isso aí, a chance de ser decepcionante existe, né? É o que ele está falando aqui, né? Eu só estou complementando o que ele está falando. Já na dimensão onde habita a nossa alma, a diferença de polaridade já não é percebida como antagonismo. Então, em nível de personalidade, buscamos a complementação em outro indivíduo, nosso polo oposto. Na quarta dimensão, ou seja, na dimensão superior, a consciência busca o centro da alma, onde tudo está muito evoluído. Desse nível, portanto, vai-se em direção à essência do ser, que tem incluído o nosso aspecto oposto, aquele que está mais consciente. Assim, uma alma não busca mais outra alma, como alguns pensam, mas o próprio centro onde encontra a presença de todas as almas, além da própria complementação em si mesma, né? Aqui ele está dizendo que a alma não busca a alma gêmea como muita gente pensa, né? A alma busca o seu centro maior de existência. Vai ficar faltando quase uma página, e eu vou deixar isso para na próxima quinta, a gente encerra esse mito. É até bom que a gente dá uma recapitulada nele também, tá? Que ele é bem extenso e merece reflexões, né? E merece a gente tá dando uma pincelada nele novamente na próxima quinta. Pergunta, meus irmãozitos, minhas irmãzitas, meus amiguitos, minhas amiguitas. Tudo tranquilo? Tranquilo. Isso serve, né? E isso serve também para opções que têm opção de gênero, né? Isso não é só para masculino e feminino. Todos nós habitamos corpos físicos, né? Ou nascemos num corpo masculino ou feminino, mas isso também é indiferente, né? Se eu sou homem, me relaciono com homem, se eu sou mulher, me relaciono com mulher, né? As polaridades estão sempre existindo, porque o que nós temos que resolver é internamente, né? É isso que ele, é isso que é o âmbito geral, né? Para não ficar nenhuma coisa mal entendida. Não sei se vocês entenderam, é isso, né? Eu não vejo dificuldade nisso, né? Mas é um mosquitinho. Mas é isso. Todos nós temos que resolver isso dentro de nós mesmos. É toda essa parte dual, né? Masculino, feminino, bom, mal, feio, bonito. Tudo isso vamos vamos resolvê-lo dentro de nós mesmos através do trabalho, né, de autoobservação, de meditação, de trabalho altruísta,
de leituras de livros espirituais que nos ajudem a expandir a consciência, de momentos de reflexão, momentos de oração, né? É, buscando entender o outro, compreender o outro, né? O que que o outro está refletindo para que a gente não consegue entender, né? E é isso, é a vida, é a vida. A vida é a melhor escola e as melhores provas no dia a dia, a toda hora e a todo momento, né? É isso. É desde a hora que você levanta, tá ali. Tem as, né, tem as situações que a gente vai lidar, tem a hora que vai dormir, e é isso aí. Por mais que você queira ficar isolado, vai aparecer um mosquito, não adianta. Não tem jeito. Vai aparecer um mosquito para te testar. Ah, é? Então, é uma abelhazinha, alguma coisa. A natureza está existindo. Então, sempre vai ter as coisas, né? E aí, assim, é a beleza também de estar existindo, né? É de... Mas isso é a beleza quando você começa a perceber, né? Quando você, né, você já parou de ser tão cabeção, né? E começa a perceber as coisas como existindo e você bailando junto, né? Mesmo que elas não sejam muitos, como é que fala? Confortáveis, né? Às vezes tem coisas que não são confortáveis, mas você baila. Você baila, né? Que nem as ondas do oceano, que nem quem é surfista, como é que fala? Como é? Navegador de velas, né? Não sei, eu esqueci agora o nome, né? Você vai aprendendo a lidar com as ondas e com os ventos, né? E é isso, essa é a grande possibilidade da existência, e isso vai nos fazendo pessoas melhores, pessoas mais compreensivas, e vai nos aproximando cada vez mais do nosso ser interno, né? Do nosso núcleo de consciência, que somos nós mesmos. Não tem dois núcleos, né? Quer dizer, não tem duas consciências existindo, uma lá, outra aqui. A consciência é sempre a mesma. O que difere é a identificação com os corpos físicos aqui, com a personalidade. Então, a partir do momento que você parou a identificação, né? Você começa a se perceber e é você mesmo, é essa mesma consciência que se percebe em outros níveis, né? Tanto que quando você deixar o corpo físico, você vai perceber em outros níveis. Só que você não vai estar iluminado. Se você não se iluminou aqui, você não vai estar iluminado lá, não. Você só está em outro corpo. Isso pode ser bom, às vezes não, depende, né? Depende de quantos vícios você está levando para esse outro corpo aí. Mas é isso. No caso, pai, o desequilíbrio aí, você está quietinho no seu canto, vem um mosquitinho. Aí Sim. pousa no seu rosto. Aí você vai lá e dá um baita de um tabefe no seu próprio rosto, só para poder espantar o mosquito. Então, então. É vários. Aí se autoflagela só por causa do mosquitinho, sendo que era só deixar ele embora. Então, tem várias possibilidades, é isso aí, né? Várias possibilidades aí existindo, né? Um exemplozinho tosco, mas válido. Às vezes o mosquito é uma pessoa que te fecha com o carro, né? Você pega o ônibus, o cara te empurra, te encoxa, né? É várias possibilidades em tudo quanto é lado. Nossa, ontem eu vindo da obra de um lado para o outro, eu acho que ele devia ser uns 8, 10 quilômetros. Deve ter uns 10 ou 15, me fechou assim, eu falei, meu, é o que o pai Zé falou. Eu só tenho Mas que você fala, continuar dirigindo. Só tenho que continuar dirigindo. E tá tudo certo. é teste, né? Não, mas o trânsito realmente, para quem dirige, o trânsito realmente é teste atrás do outro, né? Esse é o melhor de todo. É você pegar um carro e dirigir. Faz Não, tempo. mas foi incrível mesmo que se eu não prestasse atenção, não tivesse prestando atenção e dirigindo focado, tinha batido mesmo. Aí, Do mas nada, assim, as pessoas veio assim, sem brincadeira, uns 10 no caminho, eu falei, poxa, como pode? Hoje é o dia. é isso aí, ainda bem que você está consciente, tá vendo? Facilita a vida, evitou de você bater, evita de você ficar com raiva, tranquilo, simplesmente. É, Simplesmente a onda vindo e quebrando na praia e ponto, né? Agora, se você põe uma barreira, ela bate em você a onda. É isso aí, meus verdade. amigos e amigas. Alegria.
Gratidão, Pai Até Zé, sexta, Mãe até Gina, sábado. Mãe Isis, até Vem todos cá no aí, até mais. sábado. Ou para quem vem amanhã. O Alegria. sininho, pai. É, vou fazer o sininho, sim. Vou ligar o fundo. Vamos lá, 30 segundos de olhos fechados, quem quiser. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria, nos abençoe, nos dê insights, nos dê inspirações, nos dê vislumbre e nos mantenham sempre firmes na busca da verdade. Gratidão, gratidão.